Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapoenses, dou por abertos os trabalhos da 47ª sessão ordinária, dia 24 de abril de 2023. Farei a leitura de um texto bíblico. Davi pede que Deus que proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atenda aos teus olhos a razão. Provaste meu coração, visitastes-me de noite. Examinaste-me e nada achastes. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quando ao teu trato dos homens, pela palavra de teus lábios, me guardei das verdades do destruidor. Dirige aos meus passos nos teus caminhos, para que a minha pegada não vacile. Até aqui. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata da 46ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2023. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata da 40ª sessão ordinária. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 44ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 46ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se em aberto para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Indicação número 14/2023. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, após ouvido do plenário, que promova a adoção de medidas de segurança na creche municipal São Judas Tadeu, Escola Municipal Edson Rodrigues Santos Júnior e Escola Estadual Prefeito José Ribeiro, objetivando impedir e ou, ao menos, inibir ataques às unidades escolares. Justificativa. A sugestão visa aumentar a segurança de nossas crianças e jovens nas unidades educativas, bem como amenizar o desconforto dos pais e ou responsáveis, causados pelos recentes ataques a algumas escolas do nosso país, disseminando um sentimento crescente de medo, insegurança e impotência. Resta ao Poder Público Municipal se impor frente ao momento presente, propor e adotar medidas que ofereçam real segurança a todos os frequentadores de unidade de ensino municipal e estadual, alunos, professores e demais servidores do setor da educação. São os justificativos esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 13 dias do mês de abril de 2023. Fabrício Aparecido Viana, vereador. Ofício número 56/2023. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 18/2023. Requerimento verbal de autoria do vereador Vanner Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos e atenção ao quando solicitado no requerimento de referência, de autoria do nobre vereador Vanner Nogueira de Aguiar, devidamente apresentado verbalmente e apreciado na 45ª sessão ordinária dessa conceituosa Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cujo edil solicita informações quanto ao planejamento a ser adotado em determinadas vias asfálticas. Em razão das sorte chuvas ocorridas, há exemplos nas vias: Avenida Ângelo Takaki, Avenida José Pinato, entre a Avenida Ângelo Takaki e Rua Pedro Lanzoni, Avenida José Ribeiro, entre a Avenida Antônio Gomes de Castro e a Avenida Lúcia. No mesmo sentido, o nobre edil solicitou informação quanto ao planejamento relacionado às estradas rurais, enfatizando que a grande maioria das vias rurais se encontram emburacadas, sendo que em alguns locais das vias essas se encontram quase intransitáveis.
Em face do quanto requerido, tudo retratado acima, cumpre-nos esclarecer que esta administração já iniciou a recuperação das vias urbanas, danificadas em razão das últimas chuvas torrenciais. Essa recuperação consiste em operação tapa-buracos. Em locais de buscas mais profundos, a administração realiza compactação com cobertura de massa. A administração irá recuperar todas as vias públicas do perímetro urbano. No mesmo sentido, todas as estradas rurais estão sendo patroladas. Nos trechos necessários serão colocados pedregulhos, a exemplo no córrego do Arrancado e na estrada que vai para o Saltinho. Importante notar que o período chuvoso ainda está em curso, com previsões de chuva para esta semana. Essa situação causa grandes transtornos de recuperação na malha viária do município. No entanto, a administração está atenta e vem realizando os serviços necessários. Repita-se que todas as vias serão recuperadas. Cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares nosso protesto de consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 57/2023, presidente da Câmara Municipal. Assunto, ofício 23/2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em relação ao ofício em referência, vimos informar o seguinte. Em face do anterior requerimento, essa edilidade encaminhou a partir da ouvidoria do Poder Legislativo, relatando que, hoje, 15/9, me deparei com uma situação inadmissível. Um veículo que se destina a paciente de saúde municipal sendo utilizado para fins particulares. Na ocasião, o funcionário utiliza a ambulância para visitar a obra da família. Então, a administração ofertou informações consubstanciadas no ofício número 19, de 7 de fevereiro de 2023. Vossa Excelência, por meio do ofício em referência, solicita informações quanto à resolução. O assunto foi passado ao secretário municipal de Educação, que esclareceu que o setor de saúde conta com 2 veículos exatamente iguais à foto encaminhada pelo print. No entanto, segundo o secretário, em razão da data e escala do plantão, conseguiu identificar o condutor de um dos veículos. Então realizou a reunião com todos os motoristas, esclarecendo que na eventualidade de constatação de uso do veículo da administração para fins particulares, a situação será devidamente apurada com as consequências daí advindas. Quanto ao motorista que foi identificado, este esclareceu ao secretário que realmente estacionou o veículo no local que aparece no print, apenas por alguns instantes, porém não utilizou para fins particulares. Esse motorista participou da reunião e está ciente do assunto tratado. Repita-se que a colaboração dessa edilidade para a solução de questões contrárias a interesses públicos, probidade administrativa e lesivas ao erário é salutar e necessária. O patrimônio público é de todos e deve servir ao interesse da coletividade. Então, no caso dessa edilidade, possuir alguma informação que esse ou aquele servidor esteja atuando em desconformidade com a legalidade, tal informação deve ser passada à administração imediatamente. Cingindo ao exposto, permanecemos à disposição no que se fizer necessário. Reiterando a Vossa Excelência e nobres pares, protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 66/2023, para a presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 25/2023, requerimento número 6/2023, de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, o requerimento de referência de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva foi apreciado na 40ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, restando devidamente aprovado pelo soberano plenário. Foi solicitado informações quanto ao destino dado à grande e respectivo portão que estava fixado frente até então biblioteca, que como paradeiro das portas e janelas que se encontravam naquele edifício. Acena-se no caso de não reaproveitamento pela administração, sejam então direcionados a famílias carentes através do órgão social. O prédio da então biblioteca foi demolido por uma retroescavadeira, eis que se encontrava em péssimas condições de conservação, trazendo riscos à população.
Então, no momento de demolição e até por força da máquina, portas e janelas ficaram totalmente destruídas. Tudo virou entulho depositado atrás do cemitério municipal. Da mesma forma, a grade e respectivo portão estavam corroídos por ferrugem e ficaram toda retorcida no local da obra, a fim de serem levados ao almoxerifado. Em razão do ofício ora respondido, buscas no almoxerifado não lograram êxito em encontrá-los. Então, a administração já está adotando providências no sentido de localizar ferragens que pode ter sido levado por catadores de reciclados. Assim que surgir informações, será repassada aos edis requerentes. Com essas informações, na oportunidade, renovamos o protesto de consideração e respeito. O excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 67, barra 2023. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 25, barra 2023. Requerimento número 7, de autoria do nobre edil Jean Clemil Silva e outros. Excelentíssimo senhor presidente, o requerimento em referência de autoria do nobre edil Jean Clemil Silva e outros foi apreciado na 46ª sessão ordinária desse conceituado caso de leis, restando devidamente aprovado pelo soberano plenário. Foi solicitado xerocópias dos empenhos, notas fiscais e respectivos orçamentos relativos ao serviço de jardinagem, realizados de frente ao prédio Prefeitura Municipal e Unidade Básica de Saúde. Segue cópia do empenho número 4.247 e documentos correlatados relacionados ao serviço de jardinagem no espaço municipal. E cópia do empenho número 759 e documentos correlatos relacionados ao serviço de jardinagem na UBS. Com essas informações na oportunidade, renovam o protesto de consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 71, barra 2023. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 25, barra 2023, requerimento número 5, barra 2023, de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento em referência de autoria do nobre edil Jean Clemilson Silva foi apreciado na 40ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, restando devidamente aprovado pelo soberano plenário. Foi solicitado gravação em mídia digital das câmeras de segurança do almoxerifado municipal, nos dias e horários especificados no requerimento. O pedido foi autorizado. No entanto, ao solicitar a gravação em mídia, houve informação passada pelo servidor responsável pelo almoxerifado no sentido de que o computador que contém as gravações está com problemas e encontra-se em manutenção em empresa especializada. Então, as gravações somente poderão ser extraídas após a entrega do computador. Cingindo ao exposto e esperando contar com a necessária aquiescência de oportunidade, renovando os protestos de consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Penato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos à parte. Com a palavra do novo vereador Jean Clemilson Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público que faz presença e os que nos assistem nas redes sociais. Venho aqui falar a respeito do ofício número 066/2023, onde o senhor prefeito mandou a resposta aqui a respeito da grade que existia na biblioteca. E essa resposta não está batendo, porque em uma ligação que eu tive no dia sexta-feira santa, uma ligação gravada, que a pessoa me ameaçou e ela disse outras coisas para mim, que não é isso não. Então eu estou achando que está tendo uma distorção nessa resposta, mas a gente vai ter que apurar isso certinho aí, para ver o que é que está acontecendo na resposta do senhor prefeito. E também, a respeito da filmagem,
que eu solicitei, no ofício 025/2023, também está distorcida a resposta, porque a gente ligou para saber, né, e não existia problema nenhum até naquele momento. Então, essas respostas são distorcidas. Então, eu queria aqui dizer que, analisar bem as respostas que manda para a gente também está correndo atrás da verdade, né? Meu muito obrigado. A palavra continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra do novo vereador Vander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que presente, quem assiste a gente via mídias sociais. Também queria falar sobre um requerimento verbal que eu tinha feito a respeito do asfalto da cidade e das áreas rurais. Esse requerimento verbal foi feito em março, eu creio que está bem atrasada a resposta dele também. Era para ter respondido isso daqui antes. E ele falou que na cidade já está uma operação de tapa-buracos. Eu não consegui ver isso ainda, não sei se ele já começou. Aqui ele está falando que começou, e eu acho que a resposta dele também está meio distorcida, que a gente não está vendo isso daí. Então, que ele possa aí estar tampando os buracos da cidade, e a gente está no período chuvoso ainda, para que não aumente mais ainda. Muito obrigado. A palavra continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra do vereador Vitor Gasque Faria. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ao público que se faz presente, tanto aqueles que acompanham via mídias sociais. Gostaria de comentar sobre a indicação do BRO, o Fabrício, em relação às escolas. Muito importante ter entrado nesse assunto, e durante aí até a sessão eu estudei algumas ideias e queria me colocar à disposição aí do senhor prefeito, dos vereadores querer reunir, para podermos aí ver da importância de protegermos as escolas. E já tem algumas cidades adequando aí, adotando algumas medidas. Eu trouxe alguns exemplos aqui para citar na Câmara, só por cima. Implementação do sistema de detecção de armas de fogo e outros objetos perigosos, está tendo nas escolas, na entrada, ainda mais na escola estadual, seria muito bom passar nos jovens. Contratação de agentes de segurança, instalações de botões de pânicos, já está tendo em várias cidades já um botão que, ao apertar, já vai direto para a polícia e não tem toda uma dificuldade. E criação de um canal de comunicação direto entre a escola e a polícia também é muito bom. Estou dando as ideias falando, mas eu já percebi também que o senhor prefeito e a secretária da Educação já adotou algumas medidas de reuniões, inclusive tem já um policiamento a mais, estou vendo policiamento a mais na escola, eu trabalho ali próximo, e vejo que a polícia está sempre ali. Queria também agradecer, então, ao senhor prefeito e à secretária e à polícia para atender aí as necessidades. Muito obrigado. A palavra continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra do vereador Donizete José Celes. Boa noite a Edis, boa noite aos Edis, a todos que acompanham pelas redes sociais aí, e ao público presente. E entrando nesse assunto da segurança, hoje eu tive na creche lá, estava lá a segurança, estava lá, os policiamentos estavam lá, na escola estadual estava também. Isso, teve uma reunião lá, disse que vai continuar agora com essa segurança aí. E eu quero agradecer também ao prefeito pelas câmeras que ele colocou nas entradas da cidade, e agora vai ser colocado na praça. E eu quero agradecer ele, que graças a Deus está dando certo aí, devagarzinho está encaixando as coisas no lugar, e as 4 entradas já está com as câmeras, com as 4 saídas. Na praça vai ser colocado agora também, e eu quero agradecer ele por isso, que
Ele está pensando muito, sim, na segurança do nosso munícipe. E agradecer por tudo que ele está fazendo por nós. Que tudo vai dar certo, sim. Meu muito obrigado aí. A palavra continua aberta no pequeno expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 6, de 29 de março de 2023, institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã em razão das atribuições da nova Lei de Licitação número 14.113/2021. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na sessão anterior. Entrarei, então, no parecer jurídico e das comissões. Parecer, identificação, projeto de lei complementar número 6/2023. Introdução. Atendendo a que fora solicitado através do senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato livremente apresenta parecer jurídico a respeito do projeto de lei complementar em epígrafe. 2. Relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão do parecer o projeto de lei complementar número 6, de 29 de março de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo a pretensão de instituir gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, em razão das atribuições da nova Lei de Licitação número 14.133/2021. É o sucinto relatório, passa a análise jurídica. Análise jurídica. 3.1 da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência no município face de interesse local. Obrigado, Dona. Encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 50, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, prover, extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores na forma da lei. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável a tramitação do projeto de lei em comento. 3.2 do projeto de lei complementar número 6/2023. O projeto de lei complementar em epígrafe preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo instituir gratificação mensal no percentual de 35% a incidir sobre a referência 1A da tabela de referência do anexo 6 da Lei Complementar número 2/2001 aos servidores municipais designados agentes de contratação e os que comporem a comissão de contratação, em conformidade à nova Lei de Licitação número 14.773, a ser consignado em folha de pagamento. Nessa contextura, o pagamento de gratificação configura um estímulo à participação dos servidores nas comissões de licitação, bem como um incentivo para o trabalho seja bem executado em consonância com o interesse público. Logo, a Lei nº 14.133/2021, não regulamentar este aspecto, destacou que não há impedimentos para a percepção de gratificação por servidores em razão de participação em comissão de licitação ou em equipe de apoio, devendo a entidade licitante fundamentar-se em lei local, e é o que faz, disciplinando o regime jurídico do servidor público, criando lei específica disciplinando o assunto. Além disso, o ocupante de cargo deverá preencher todas as condições para fazer jus ao pagamento da dita gratificação, como carga horária, desenvolvimento de atividades, dentre outras, de acordo com o que estiver estabelecido em lei, frisando que o pagamento de gratificação depende de previsão orçamentária e adequação ao limite com despesas pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale mencionar que a citada gratificação não incidirá sobre a remuneração de férias, atestado 13º e 1/3 das férias, bem como não serão incorporados ao vencimento dos servidores. Enfim, trata-se de um projeto de valia, pois seu objetivo é dar melhores condições e incentivo ao servidor para acompanhar e desenvolver todos os trâmites dos pleitos licitatórios desse município, podendo com tal gratificação aprimorar seus estudos. Enfim, continuar praticando com a lealdade a função que desempenha como sempre o fez, porém agora incentivado.
3.3. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes da Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação, podendo, por deliberação do dolo plenário, os pareceres das comissões permanentes serem dispensados, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno. O quórum para aprovação no referido projeto de lei será por maioria absoluta, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria absoluta dos votos vereadores presentes na sessão através de processo de votação simbólico, bastante a contagem de votos favoráveis e contrários dos edis. Conclusão. Diante exposta, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei complementar número 6/2023. A emissão do parecer para a assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelo representantes do povo e constituem-se em manifestação efetiva legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 17 de abril de 2023, João Alberto Robes, OAB, São Paulo. Comissões permanentes, Legislação e Justiça e Finanças e Orçamentos. Autor, Executivo Municipal. Assunto, Projeto de Lei Complementar número 6/2023. Institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã em razão de atribuições de nova lei de licitação número 14.133/2021. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 68, respectivos parágrafos com respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. 1. Exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nessa Casa em 30 de março de 2023, sob o número 117, lido no plenário e encaminhado às comissões permanentes da 40ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de abril do corrente. 2. Decisão da Comissão. Da decisão da Comissão de Legislação e Justiça. Deixou-se consignado que o projeto atende ao melhor do interesse público, bem como pela sua legalidade e constitucionalidade, por não se vislumbrar nenhum vício em ordem legal ou constitucional que impeça seu normal trâmite. Da decisão de Comissão de Finanças e Orçamentos, deixou-se consignado que, tendo em vista as peculiaridades deste exercício, em face do que propõe a necessidade do planejamento fiscal, considerou-se que o projeto atende ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata o assunto. No que diz respeito às suas competências, essa comissão nada tem a objetar. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição. Segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de abril de 2023. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Vitor Gás Faria. Acompanhamos o relator, Donizete José Celes, presidente, Jean Clemilson Silva, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Acompanha o relator, Vanner Nogueira de Aguiar, presidente, Vitor Gás Faria, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 6, de 29 de março de 2023, que institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, em razão das atribuições da nova Lei de Licitação número 14.103 de 2021. Está em votação o projeto de lei número 6, de 29 de março de 2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei complementar número 06, de 29 de março de 2023, que institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, em razão das atribuições da nova Lei de Licitação número 14.103/23, foi aprovado por todos.
Projeto de Resolução número 2, de 5 de abril de 2023. Regulamento da aplicação de Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã. Senhor Presidente, esse projeto foi lido na sessão anterior. Entrarei agora no parecer jurídico e pareceres das comissões. Parecer, identificação, projeto de resolução número 2/2023. Introdução, atendendo a um que for solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato livremente apresenta parecer jurídico a respeito do projeto de resolução e epígrafe. 2. Relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão do parecer o projeto de resolução número 2, de 5 de abril de 2023, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que tem por escopo dispor sobre regulamentação de aplicação da Lei Federal número 14.133, 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. É o sucinto relatório. Passa a análise jurídica. Análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria com competência no município em face do interesse local, encontrando um amparo no artigo 59, inciso 7 da Constituição da República e no artigo 17, inciso 4 e 12 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece que a referida propositura é de iniciativa privativa da Câmara Municipal, bem como trata-se de competência da mesma Câmara, artigo 14, inciso 3 do mesmo diploma legal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável à tramitação do projeto de resolução em comento. 3.2 da legislação federal vigente. Em relação ao conteúdo da proposta, não há qualquer inconformidade. Trata-se de matéria interna corpórea do Poder Legislativo, isto é, referente à organização de procedimentos desenvolvidos na Câmara, cabendo ao próprio Legislativo a sua definição, conforme expresso o artigo 14.3 da Lei Orgânica Municipal, desde que conforme os princípios que orientam a administração pública, mormemente os estabelecidos pela referida Lei nº 14.133/2021. A proposição regula, no âmbito da administração do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã, os procedimentos para a realização de pesquisas, preços, tratados-se a matéria que diz a respeito de disciplina, licitações e contratações públicas estatuídas pela Lei Federal nº 14.133/2021, tendo a União a prerrogativa de editar normas gerais em relação a essa matéria. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custo que se apresentar como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da administração pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e aqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o poder público identifique o valor médio do mercado para uma pretensão contratual. A doutrina e a jurisprudência defendem a prerrogativa da regulamentação das normas específicas quanto à matéria de licitação e contratos. A nova lei de licitações discorre em inúmeras passagens acerca de necessidade de edição de regulamentos para que se instrumentalize a sua aplicação plena. Portanto, a necessidade de sua regulamentação advém da própria Lei 14.133/2021. Destarte não se vislumbra advertente projeto de resolução, qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. Diante do exposto, o projeto em epígrafe não se encontra maculado pelo vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pela qual opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, como já exposto acima, devendo ter seu mérito submetido à apreciação do plenário desse legislativo, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Antes do exposto, nada existe para opor quanto ao projeto analisado. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo de Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Após a emissão do parecer na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único, discussão e votação. Podendo, por deliberação do outro plenário, o parecer da comissão permanente ser dispensado nos termos do artigo 66 do Regimento Interno.
O quórum para aprovação do referido projeto de lei será pelo voto da maioria absoluta dos membros da edilidade, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria absoluta dos votos dos vereadores presentes na sessão, através do processo de votação simbólico, bastante a contar os votos favoráveis aos contrários dos edis. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de resolução número 2/2023. A emissão do parecer a essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto esses são compostos pelo representante do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 17 de abril de 2023, João Alberto Robles, OAB São Paulo. Comissão Permanente, Legislação e Justiça. Parecer número 3/2023, autor, Executivo Municipal. Projeto de Resolução número 2, Regulamento da Aplicação de Lei Federal número 14.133, 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposição no regimento interno, em seu artigo 67, respectivos parágrafos com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição de matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nessa casa em 6 de abril de 2023, sob o número 125, lido no plenário, encaminhado a essa comissão permanente na 46ª sessão ordinária, realizada também no dia 10 de abril do corrente. Decisão da comissão. Na decisão da Comissão de Legislação e Justiça, deixou-se consignado que o projeto atende ao melhor interesse público, bem como pela sua legalidade e constitucionalidade. Não vislumbramos nenhum outro vício de ordem legal ou constitucional que impeça o seu normal trâmite. No que diz respeito à sua competência, essa comissão nada tem a objetar. Nada mais a ser discutido sobre a presente preposição. Segue o mesmo para a presidência da Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de abril de 2023. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Vitor Gasso Faria. Acompanha o relator, Donizete José Celes, presidente, Jean Clemil Silva, vice-presidente. Está em discussão o projeto de resolução número 2, de 5 de abril de 2023, que dispõe sobre a regulamentação e aplicação da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã. Está em votação o projeto de resolução número 2, de 5 de abril de 2023. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Projeto de resolução número 2, de 5 de abril de 2023, foi aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar para suas conclusões finais e não serão permitidos apartes. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 48ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de maio de 2023. Segunda-feira, em horário regimental, às 7 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão, através das mídias sociais. Boa noite a todos.